Olá, paz e graça, amados e abençoados por Deus, dando continuidade à parte que já mencionei anteriormente no outro vídeo, sobre Jesus estar indo para Gadara e lá libertando aquele endemoniado, e ele serviu de testemunho para sua família, para aquele lugar. E vou fazer um paralelo aqui com Jesus indo ao jardim do Getsemane e falou para João, Tiago e Pedro estar junto com ele em oração. Ele, orando por 3 vezes, voltou e encontrou eles dormindo e disse: nenhuma hora vocês tiraram, puderam estar comigo em oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E no dado momento ele fala com Deus sobre o cálice, né? Se puder, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus suou sangue. Hemadatriose é o nome da relação do suor de sangue, que é onde estoura pequenos vasos e mistura-se com o suor e sai pelos poros. Jesus teve esse momento ali no Getsemane, que quer dizer prensa de azeite. E quando ele fala: afasta de mim esse cálice, se puder, Senhor, e se não assim for, seja feita a tua vontade. Cumpra-se em mim aquilo que é para ser cumprido. E Jesus, falando sobre essa questão do cálice, representando toda a imundície, toda a podridão dos pecados dentro de um cálice. Os nossos pecados, os nossos erros ali dentro, era o que estava prefigurando no cálice. Jesus ia tomar para si, assim como Isaías revela nas suas escrituras, no Antigo Testamento, sobre o homem oprimido, levando sobre si nossas dores, nossas enfermidades, abatido, e olhava para ele, não via formosura nenhuma, e ele, como ovelha muda, seguindo para o matador. E essa parte de Getsemane está em Mateus 26, 36 a seguir, também está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 32 a seguir, Lucas 22, verso 39, e no capítulo 18 de João, a partir do primeiro verso. O que eu quero falar sobre essa questão do cálice em relação dos demônios nos porcos? Como o porco, pela tradição judaica, é um animal imundo, Jesus relacionou os demônios com a imundícia, com aquilo que não presta, e ficassem junto aquilo que não presta com aquilo que não presta. E relacionando isso à limpeza da pessoa, e naquele momento, o que eles faziam, os pagãos, que eram o povo pagão, que estava ali, além do mar de Genezaré, mar da Galileia, era a Jordânia, ou é a Jordânia ainda, né, que estava esses criadores de porcos. E Jesus, o importante era fazer a transformação da vida. E essa questão, que talvez você não tenha compreendido no anterior, é que toda a imundícia do pecado foi para junto dos porcos, que relacionado ao judeu era a imundícia, era um animal imundo, para mostrar para as pessoas que aquilo não fazia bem para as pessoas. E as pessoas algumas pessoas estavam vivendo no comércio dos porcos. E eu relacionei isto com as imundícias de hoje, e tomam conta das pessoas, e as pessoas dão espaço para isso, que são os vícios, os delitos, criminalidade, inversão de valores, dando contra a lei, não obedecendo pai e mãe, sendo mau elemento, mau exemplo de pessoa, e muitas vezes outras pessoas acompanham esse tipo de comportamento e defendem esse tipo de comportamento como se isso fosse normal. Aí nós observamos a inversão dos valores, para não valorizar aquilo que deveríamos valorizar: o respeito, a harmonia, a fé, a perseverança, os bons frutos do Espírito.
E como é um espírito maligno, não dá bons frutos. É um espírito de porco, relacionado com a imundícia, com o pecado, com a maldade, com as coisas erradas, dentro do contexto de comportamento na sociedade e entre as pessoas em família. E esse paralelo que realizo agora nesse momento do cálice, que Jesus disse: afasta de mim se for possível, mas seja feita a tua vontade e não a minha, representava na ocasião ali, trazendo para nós hoje, os nossos pecados, os nossos erros, nossas culpas dentro do cálice. Ele ia tomar para ele, para que todos aqueles que confessando Cristo recebam o perdão. Assim como naquela ocasião Jesus passava e ia perdoando, transformando a vida das pessoas, para que elas também tivessem uma regeneração. E buscasse, em princípio, o reino dos céus e as outras coisas fossem acrescentadas em suas vidas, em sua casa, em seus negócios, no seu trabalho. Quando Jesus faz essa limpeza, essa transformação, a pessoa vai deixar de ser um viciado, um drogado, um dependente, é uma nova criatura. Da mesma forma como aquele que tinha problema de saúde, estava carregando a cama, era um paralítico de ficação, e alguém dizia para ele que parecia ser aquele, que não o reconheceram. Ele disse: eu sou, só que eu sou agora diferente, eu estou melhorado, eu estou curado. E era um sábado. E eles conjecturaram: como que alguém fez isso contigo? Tu não pode estar carregando que é sábado, não pode estar fazendo esforço que é sábado, e quem fez contigo isso também não poderia ter feito, te curado, e no sábado é dia de descanso. Então, dentro do conjunto da legalidade, os legalistas imputavam a questão da legalidade, não a questão da bênção recebida. E os pagãos, lá com os porcos, estavam preocupados com o prejuízo daquilo que era uma renda que eles tinham e não estavam benevolentes com a ação de uma pessoa que era da região e estava transformada, até que eles viram ele vestido, conversando normal, sentado e se alimentando, como nunca eles tinham visto antes. Uma pessoa normal, lúcida, bem equilibrada emocionalmente, conversando, sensata, que podia ter um bom convívio junto na sociedade onde eles estavam e na sua família. Era uma pessoa agora nova, transformada. Não. Então Jesus, ele veio quebrando esses paradigmas por onde passou. O comportamento das pessoas onde elas estavam, Jesus ensinando e mostrando e fazendo o bem. E mesmo assim, tanto o grupo dos religiosos, dos judeus, não entendiam, porque ficavam dentro da legalidade, preocupado com relação a um dia da semana, e não aceitando ele como o Deus, o enviado, Emmanuel, mas preocupados com o fato do dia da semana não ser aquilo que deveria, não era o dia bom para fazer, carregar peso ou fazer milagres. Uma pombinha aqui, agora eu vou escrever a câmera. Da mesma com relação à renda. O princípio de ajudar alguém, a pessoa a ser transformada, já era em segundo plano, ou terceiro, quem sabe. Era para entrar dentro de uma questão doutrinária e estatuária, estatutos de regulamentos, mas não dentro do que era o bem maior, que era a vida da pessoa, a vida do irmão, de uma pessoa que estava ali, que era um necessitado, que era um enfermo, que era um paralítico, e lá um endemoniado. E Jesus não estava preocupado nem com uma coisa e nem com outra.
Não estava preocupado com a religião das pessoas, com a geografia, mas preocupado com as pessoas. E preocupado com as pessoas fazendo bem. E da maneira que aconteceu com ele, as coisas acontecem no dia de hoje. Muitas pessoas fazem isso não relacionado nem a datas, nem a dia de semana, nem a questão dos meses, nem devido ao ano, nem estações, nem luas. Somente quando vai fazer alguma coisa com a Terra tem que cuidar a questão da lua e do tempo, porque tem uma conexão da Terra com a lua para dar frutos, né, conforme a sementeira. Mas relacionado à vida das pessoas, isso não tem nada a ver. O que tem a ver, conforme Jesus fez e ainda faz, é atender as pessoas dentro das suas necessidades e procurando preencher o vazio da alma, curar as feridas, as chagas, levantar aquele que está caído, o paralítico, aquele que não consegue conversar, que é o mudo, aquele que não consegue ouvir, que é o surdo, aquele que não consegue ver, que é o cego. Mas principalmente transformar e regenerar o coração. O coração como centro de pensamento, o coração como centro de amor, de percepção, de visão, de entendimento, e reconhecer as suas fraquezas e as suas limitações como pessoa, e respeitar as outras pessoas dentro das suas opiniões e das suas escolhas, mas principalmente alegrar-se com aqueles que se alegram e chorar junto com aqueles que choram. Demonstrar isso como valor e como princípio humanitário, tendo essa essência divina no coração e observando tudo o que acontece em nossa volta, em nosso entorno. Como é que está hoje a tua vida? Como é que está hoje a nossa vida? Como é que está hoje a nossa casa? Como é que está hoje a tua casa? Jesus está aí contigo? Ele pode entrar, sentar à mesa com você? Ele faz parte dos teus projetos, você coloca em oração? Ou você só se preocupa com o que recebe de bom, e se alguma coisa de ruim acontece, você blasfema? Ou você se vitimiza? Você acha que só você sofre? Só você sente dores? E que as outras pessoas também não sentem dores, não sofrem, e não têm os seus problemas diários? Com Deus é difícil, sem Ele é pior. Então ter entendimento, buscar a sabedoria, Deus concede, pedindo, Ele dá. O bom conselho, a reflexão, o amor ao próximo. E aquilo que eu já mencionei, né? Conforme Paulo também diz que alegrar-se com que se alegram, choram com aqueles que choram, isso é ser irmão. Ver as coisas boas que se fazem, da limpeza e da transformação, do resgate das almas, das pessoas que estão aqui caminhando e passando as suas dificuldades. Jesus estava sendo prensado e dele saiu virtude. Jesus estava sendo injuriado e dele saiu azeite. Jesus estava sendo perseguido e dele emanava o Espírito Santo. As pessoas se aproximavam dele, ele tinha água para dar, ele tinha pão para conceder, principalmente no toque e em suas palavras, que era o fator mais importante que alimentava aquelas vidas que estavam secas no deserto caminhando. Sequidão de alma. Pessoas com um galho seco que já não produziam nada, que não tinham mais esperança. E ele chegou e deu esperança a milhares de pessoas. Hoje, a bilhões de pessoas. Milhares e bilhões de pessoas. Esperançosos, porque nós vemos Deus na outra pessoa.
Deus está em nossos corações e representa através da ação do Espírito Santo pelos frutos que nós produzimos pela nossa caminhada e pelo bom perfume que exalamos, que as outras pessoas podem entender dessa forma, como a gente entende as outras pessoas, conforme a sua caminhada também, fazendo aquilo que está ao seu alcance, dentro das forças e das possibilidades. Eu estou em paz. E você? Está também? Que bom, permaneça assim. Se não está, busca essa paz. Shalom.